Se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, você já sabe, né? Pula agora o momento de oração, vai direto para o estudo bíblico e depois volta para fazer a oração, porque vai precisar de você repetir essa oração aqui durante 7 dias. Então, vamos para o momento de oração e depois para o momento da aula, do curso, do estudo bíblico. Vamos lá? Olá, queridos, eu sou Eliseu Lustosa e essa oração agora é referente à 4ª aula. Vamos lá? Vamos orar? Diga assim comigo, ó. Senhor Deus, eu entro agora na Tua presença, pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. E hoje, Pai amado, eu quero que seja invocado uma audiência espiritual, porque eu quero passar pela balança, a balança divina. E não somente eu, como quero apresentar a minha família e as gerações vindouras. Senhor, Tu és o justo juiz. Me leva agora às cortes espirituais. Eu me apresento nesta audiência espiritual para declarar que eu rejeito toda a herança de maldição e todo o padrão, comportamento de iniquidade herdado pelos pais, pelos antepassados, da primeira, da segunda, da terceira, 4ª e sucessivas gerações passadas. Todo legado, toda herança maldita de iniquidade que geram contra a minha vida argumentos contrários à bênção, ao milagre, à prosperidade, à intimidade com Deus. Tudo que tem gerado uma acusação contra a minha vida, contra a minha família e as gerações vindouras. Eu quero agora apresentar isso diante desse tribunal espiritual. Declaro constituído ao meu favor Jesus Cristo como o meu defensor, o meu advogado. Eu quero agora que todos os demônios representados por gafanhotos, cortador, peregrino, devastador, destruidor, que geram ou trazem prejuízos e perdas de níveis pequenos, médios, grandes, e digo principalmente ao destruidor que gera perda total de bens e de recursos. Vocês não possuem mais legalidade para agirem na minha vida financeira, na minha vida no geral, não vão agir mais sobre a família e nem nas gerações vindouras. Peço agora, meu Jesus, meu Salvador,
aquele que é único e é suficiente para me absolver. Revela a obra, mostra no mundo espiritual agora as provas que reprovam, que anula, que repreende a ação desses demônios. Mostra, Senhor, as tuas mãos furadas, o sangue derramado. Mostra agora, Senhor, as marcas, 39 chibatadas. Eu quero agora que esses demônios contemplem. Esse foi o preço que comprou, que pagou por mim, pelas minhas iniquidades, pelas iniquidades e pecados familiares e até de gerações vindouras. Eu me coloco junto com a minha família e as gerações vindouras nesta balança divina, aonde não há fraude, não há 2 pesos e 2 medidas, é um peso só, é um julgamento só. Mas eu tenho que colocar-me nessa balança. Coloco de um lado da balança eu, os meus pecados, transgressões, iniquidades, a minha família, com todo o padrão de comportamento iníquo, pecaminoso, de pactos, de idolatria, de feitiçaria. Coloca as gerações que passaram e tudo que eles fizeram para dar legalidade a esses demônios, a essa influência cósmica, satânica sobre mim. Coloco bruxarias, feitiçarias, pragas lançadas nas gerações passadas, na minha vida atual, que pessoas podem ter feito contra mim, ou eu fiz para as pessoas, ou os meus familiares fizeram para alguém, ou estão fazendo para si. Coloco tudo isso de um lado da balança. Também coloco o Cordeiro de Deus, o sangue precioso. Eu coloco o meu Jesus do outro lado da balança, argumentos de iniquidades, provas de que nós não merecemos ou não temos direito de reivindicar a bênção, a herança. Coloco todos esses demônios de finanças, de idolatria, de feitiçaria, de pacto, seja qual for, e peço ao justo juiz: pesa agora, dá um veredito, dá um decreto, porque o que eu não quero mais é viver debaixo desta opressão, desse jugo de escravidão, de derrota e fracasso, de miséria e pobreza, de ver os meus inimigos ceifarem as minhas colheitas,
colheitas diárias, semanais, mensais ou até anuais, ou até mesmo loops de prejuízos que são de tempo em tempo. Eu não quero mais viver essas repetições. Eu não quero mais estar preso dentro desse cativeiro espiritual chamado casa dos ciclos. O meu trabalho, a profissão, empresas, causas, ministério, tudo que envolve vida financeira, que está preso neste ambiente de trevas. Haja agora uma voz, um comando, alvará de soltura. Libera agora, Senhor, um decreto de libertação, de liberdade. Senhor, eu quero ser abençoado para abençoar. Eu quero agora, com esta oração, declarar um novo tempo de novas colheitas, um período de uma fase nova. Eu te peço, Senhor, me socorre, me ajuda. Só não quero mais viver repetindo fracasso, derrota e destruição, não somente na vida financeira, como em qualquer outra área da minha vida. Senhor, eu sei que eu não sou ainda perfeito, mas a minha perfeição é Cristo, é Jesus, é o Senhor. Jesus, eu saio deste período de oração renovado. Eu saio desse período de oração com a plena certeza que a minha causa foi julgada. Os argumentos acabaram. E os céus começam a se abrir sobre a minha vida. Eu saio tendo a ciência de que esses argumentos não podem mais serem uma realidade na minha vida. Aqueles que eu conheço, que no dia a dia eu sei que tem um bloqueio, algo que atrapalha, e argumentos que eu não tenho ideia, mas que talvez esteja funcionando no mundo espiritual contra a minha vida. Esses mecanismos e ações diabólicas, malignas, acabaram. Porque eu vou viver debaixo da herança do meu Pai. Eu quero dizer para os demônios: vocês perderam. Ele me adotou. O Rei me adotou. E eu sou filho do Rei. Eu vou desfrutar de todas as heranças que o meu Pai rico me deu.
e principalmente a herança financeira. Eu vou viver a partir de hoje desfrutando desta herança, porque eu sei o valor dela. Não foi com prata, não foi com ouro, ou com coisas corruptíveis deste mundo caído, destruído, pecaminoso, que eu fui resgatado. Foi pelo precioso sangue do meu Jesus. Acabou para vocês, demônios. Os argumentos estão reprovados. Eu vou viver um novo nível de vitória e de bênçãos. Vou ter o direito de receber os ciclos de restauração e restituição e multiplicação, abundância. Comerei o melhor dessa terra. Comerei à vontade, até me fartar. Louvarei o nome do Senhor. Jamais eu ou o meu povo ou a minha família serão humilhados. E por fim, viveremos debaixo de um derramar do Espírito do Senhor, para termos a plenitude da glória de Deus. Senhor, libera a sentença de milagres, de vitórias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meu Deus. Eu confesso, irmãos, que eu estou emocionado nessa oração. Eu me segurei aqui para não atrapalhar, mas eu me surpreendi com essa oração aqui agora. Coisas espontâneas. Eu citei aqui, lógico, baseado no nosso estudo, com elementos do estudo da aula que nós tivemos. Mas eu sinto no meu espírito aqui agora, irmãos, que o choro, o sofrimento, a tristeza de muitos de vocês será substituída por festa, por alegria. Eu vou ter a felicidade, eu, apóstolo Eliseu, de ainda contar a sua história de superação depois desse curso. Pode durar daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Mas em breve, você testemunhará, porque esse curso para você é e está sendo um divisor de águas. Você é um antes e será outro depois desse curso. Espere que você verá a glória de Deus se manifestar. Eu me segurei para não chorar e nem para celebrar no espírito aqui. Mas eu tenho uma certeza: Deus vai te honrar. Faça essa oração, ouça ela, declare ela quantas vezes você puder ou quiser. Cada vez que você orar
com esta fé, com este propósito, você verá que as coisas vão se tornar mais leves, melhores a cada dia. Deus abençoe você e vamos continuar aí no curso. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu não vou me estender aqui hoje, tá? Estou passando aqui só para pedir você o like, o joinha, pedir a você que compartilhe enquanto você tem esse conteúdo postado. Hoje nós vamos para a quarta aula e a quarta oração, certo? Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixa comentário no vídeo, não esqueça de deixar comentário para engajar mais. Eu não sei se aparece para vocês aí no YouTube um botão de hypar o vídeo, estou esquecendo de falar isso, não lembro, né? Não sei se também aparece nos meus vídeos isso, se está aparecendo, eu já vi uma vez, mas eu não sei se está aparecendo continuamente. E aí, faz isso, tá? Ajuda a gente aí no compartilhamento, e se você quer encontrar as outras orações, o link está aqui nas descrições da playlist desse curso. Quer comprar o meu livro está aqui, ó. E o link para você comprar o livro está aí nas descrições também. Está escrito link para comprar o livro. Eu vou deixar a edição com você agora aqui. E também o curso na Hotmart, que além das aulas que você está vendo aqui, que está acompanhando, lá você pode baixar o esboço das pregações, tá? E também lá você pode ver o Tira Dúvida, que foram vídeos gravados pelo Zoom. E aí a gente, com a turma que estava, foi fazendo perguntas sobre a aula, entendeu? Por exemplo, aqui é a quarta aula. As pessoas assistiram a quarta aula e depois eu entrei com elas e perguntei quais são as dúvidas de vocês. E aí eles, em tal ponto do curso, na aula tal, o que é isso? Me explica melhor. E na verdade isso virou outra aula, que perguntaram também de outros assuntos. Lá você vai poder encontrar tudo isso, certo? E é isso, vamos lá, quarto vídeo, e a gente vai então continuar postando aqui até a oitava aula. Deus abençoe vocês, boa aula. Ardemar é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os Sete Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura, onde nós encontramos essa expressão hebraica Tardemá. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de Tardemá, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... não sei se eu estou dormindo ou se eu não estou. Um estado letárgico, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui nesse livro eu abordo muitas experiências, onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. E lá no Mercado Livre coloca assim: Sete Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? Atenção, alunos! O conteúdo da aula de hoje possui pitadas de humor nordestino, linguagem de maloqueiro convertido e pode ser ofensivo para religiosos, mal-humorados, rabugentos e cabeça de pudim. Classificação: libertação. Olá, queridos, graça e paz, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui na nossa escola de Parnassá. Roda a vinheta. Pois bem, chegamos aqui na metade do nosso curso.
a quarta aula. Preste bastante atenção que o nosso tema é muito interessante. Hoje iremos falar aqui sobre os loops de repetições negativas, repetições de derrota. Vamos começar por aqui. O que significa loop? Loop é uma palavra em inglês que significa aro, significa um laço, significa um circuito, significa também uma sequência. Dentro de uma linguagem de programação, significa uma sequência infinita de um software. E eu já vou adiantando aqui para você, dizendo o seguinte: existe loops de repetições de derrota financeira individual. Acontece só comigo. Mas existe loops que acontece com um ou mais ou toda a família. E nesse primeiro exemplo aqui, nós iremos ver loops geracionais, que envolve toda uma família, uma nação, que é a nação de Israel. Nós iremos ver aqui 4 gerações ou mais, na verdade. 4 ou mais. E o texto que eu quero começar aqui é Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E essa tradução é a King James atualizada, tá bom? Vamos ler então? Esta é, pois, a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, nome que significa o Senhor é Deus. Versículo 2. Ó anciãos e autoridades, ouve o que vos tenho a dizer. E todos os habitantes de Judá, escutai, já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias dos vossos antepassados. Pois contai isso aos vossos filhos, e aos vossos filhos irão transmitir aos seus filhos, e os filhos desta geração vindoura. Olha só, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagados, despertai e chorai, todos os que bebei vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. A primeira coisa que nós notamos aqui nesse texto são 4 gerações para 4 gafanhotos. Os gafanhotos aqui são a representação da derrota financeira, dos espíritos que trabalham na vida financeira. Naquele tempo, então, naquele período, gafanhoto era uma praga, como hoje ainda em alguns lugares que chega e devasta tudo. E quem vive da agricultura, imagina o prejuízo que é. Então nós temos aqui, a primeira geração é a geração dos anciãos. A segunda geração é os filhos dos anciãos. E a terceira é os filhos dos filhos. E a quarta geração, ele ainda nessa tradução aqui diz a quarta e a vindoura, ou as vindouras gerações. Então nós temos aqui 4 gerações. O que ele quer dizer nesse texto aqui é que em cada uma das gerações, o problema foi se agravando. Começou na geração dos anciões, depois se agrava na outra geração vem pior e assim sucessivamente. E já que nós estamos falando de loops, ou seja, de coisas repetitivas, você já percebe aqui que existe um loop. Só que um loop, irmãos, terrível. Cada uma dessas gerações, elas vão sofrer de uma forma pior do que a outra. É um processo contínuo de derrota e destruição. Eu coloquei aí no esboço para vocês sobre os 4 gafanhotos no original. Vamos lá? O primeiro é o gafanhoto cortador. O que ele faz? Ele corta, ele rói e ele martiga. Representa o quê? Pequenos prejuízos de maneira lenta, mas progressiva. O nome do gafanhoto cortador é gazã, é a lagarta. Inclusive, eu já vou falando aqui também que essas são as 4 fases de um gafanhoto. Preste atenção. O segundo gafanhoto é o peregrino. Em outras traduções tem até migrador, né? Gafanhoto migrador. O nome já está falando, ele migra, ele sai de um lugar para o outro. São prejuízos que saem de uma área e vão para outra.
sai de um negócio e vai para outro negócio. Ah, não, começou a dar errado ali. De repente dá errado ali, dá errado aqui. Aqui você vê que ele parece que ele vai andando. No hebraico é a palavra arbe, significa aquele que rasteja. Inclusive, o propósito dele é deixar a pessoa rastejando. Vamos lá, o terceiro gafanhoto é o devorador. O nome dele também já fala. Esse é muito conhecido na igreja evangélica, é ou não é? Cuidado, olha o devorador. O devorador representa o quê? Prejuízos médios e grandes em curto tempo. Ele chega e rebenta com tudo. Ele chega e come, ele devora. É um gafanhoto que ele come rápido, porque ele é jovem, ele está na fase de crescimento. Eu não disse para você que isso também representa os 4 estágios da vida de um gafanhoto? Então esse gafanhoto aqui, ele está saindo da juventude para a fase adulta. E como ele tem que crescer e evoluir, ele vai comendo muito e rápido, tá? A palavra em hebraico, ialek, significa lambedor ou gafanhoto jovem. Então, pessoal, nós chegamos aqui então no quarto, que é o destruidor. O destruidor também, o seu próprio nome já fala tudo. Ele vem e destrói tudo. Ele representa o quê? Grandes prejuízos de uma vez só, sem ter como reparar. Sabe aquele baque que você toma? Um exemplo, acabou de vencer o seguro do carro, de repente veio um acidente, ó, pá, perda total, lascou. Aí você fala, eu perdi todo o carro. Em hebraico é kazil, que significa o quê? Comedor ou consumidor. Ele vem para consumir tudo. Pessoal, só para a gente frisar isso na cabeça, tá? Olha só, o primeiro gafanhoto, então, um cortador. Pequenos prejuízos, pequenos cortes, né? Um juros aqui, uma coisinha ali. O segundo, então, é aquele que rasteja, é o peregrino, é o migrador. Esse prejuízo pequeno, médio, ele sai de um lugar, vai para o outro, né? Há um prejuízo aqui e outro ali. O terceiro é médio e grandes prejuízos, porque ele vem para comer, porque ele está numa fase de crescimento, de evolução, então ele vai comendo de médio a grandes prejuízos. Esse é o devorador. E por fim, o último, o destruidor. Prejuízo grande e às vezes total. É perder tudo. Inclusive a palavra de Joel aqui no capítulo 1, olha o versículo 5 para você ter a noção. Embriagados, despertai e chorai, todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Eles estavam tendo prejuízos, perdendo muita coisa. O espírito que estava passando de geração em geração, eles estavam vivendo essas 4 fases e ainda assim estavam passivos. Como diz a expressão, haver navios. Está vendo o barco afundar e não reage. Tem muitas pessoas assim, que está vendo a vida financeira indo de mal a pior, entra ano, sai ano, está cada vez pior. E fica a ver navios. E a palavra do profeta é despertai, vamos, chora, quebranta, busca. A bênção do vinho foi tirada da boca de vocês. Aí eu coloquei aqui um texto só para fortalecer mais o seu entendimento em relação ao que está por trás desses prejuízos. O que é que faz com que o mundo espiritual se volte de uma forma tão negativa na vida de alguém ou de uma família, a ponto de nós vivermos dentro desse loop de repetições negativas financeiras? A resposta que eu tenho para você é iniquidade. Olha aqui que eu preparei para vocês aqui. Êxodo capítulo 34, do versículo 5 ao 7. É quando Moisés está lá no Sinai para receber as tábuas da lei, os mandamentos. Olha a revelação que ele nos dá. Diz o seguinte a palavra. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Preste atenção agora.
que guarda, ele mantém. A beneficência por milhares. Sabe o que é isso? A bênção, ela vai, ela alcança, ela é transmitida por 1000 gerações, ok? Olha só, que perdoa a iniquidade. Lembra do conceito? Pecado, transgressão e iniquidade que eu falei? Agora nós iremos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Mas vamos lá. Ó, que perdoa a iniquidade, ele perdoa. Ele perdoa também a transgressão e o pecado. Só que o texto vai dizer assim, ó, que ao culpado ele não tem por inocente. O que ele faz? Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu vou refrescar sua memória. O que é um pecado? Um pecado é aquilo que você praticou, talvez na época da ignorância, não sabia. De repente você conheceu a verdade e não, aquilo é pecado, não faz mais. Você nunca mais fez. A transgressão talvez é esse mesmo pecado. A transgressão, o que é? Você sabe que aquilo é pecado e vai lá e a si mesmo faz. Lembra que eu citei para você o sinal vermelho? Você sabe que é errado furar o sinal vermelho. Você pode tomar uma multa no trânsito. Mesmo sabendo, você vai lá e faz. A iniquidade é todos esses dois em um nível superior, infinitamente pior, meu irmão. A iniquidade, que é aquela palavra que nós estudamos, avon, já é o nível de pecado que perverte, que vicia, é um pecado que gera na vida da pessoa uma distorção da imagem. Não sabe as vestes, não sabe a identidade que eu tanto falei para vocês. A iniquidade nos deixa parecido com o reino das trevas. O propósito do diabo, através da iniquidade, é fazer com que a imagem das pessoas, do espírito humano, seja como a imagem dele. A iniquidade é que faz os demônios nos adotar, para que os demônios vivam em nós. Aquele mesmo entendimento que Jesus passa para os discípulos, eu quero que vocês sejam um só comigo. É isso que o diabo quer também, irmãos. Que nós sejamos um só com ele, a ponto de nos tornarmos a imagem e a semelhança do capeta, do capiroto. Como é que ele faz isso? Pelo poder da iniquidade. Você percebe aqui no texto que Deus ele não visita, olha a palavra no original aí, pacat, significa o quê? Castiga. Deus ele não castiga quando você peca, nem quando você transgride. É quando você reproduz ciclicamente a iniquidade. É quando a iniquidade já se torna um estilo de vida. E nós vamos falar isso mais na frente aqui agorinha. Eu não coloquei no esboço, mas eu vou citar para você. Lembra de Mateus capítulo 7? Quem é que vai ficar de fora? Jesus diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vocês que praticaram a iniquidade. Pode falar que ora, que opera milagres, que desenvolve um monte de coisa. Tem iniquidade? Está errado. A iniquidade, queridos, é um poder das trevas tão terrível, faz com que a graça ela seja banalizada. E existe uma teologia que nós precisamos de resgatar, que é pouquíssima pregada porque é polêmica. É Jesus. Ele tipificando a figura do bode Azazel. Não dá tempo da gente citar aqui, porque senão eu deveria gastar uma aula só para falar disso, mas você pode procurar no meu canal, que lá nós iremos passar para você essa história. Eu já preguei isso algumas vezes, tem alguns vídeos gravados sobre isso. Vou colocar na tela um nome da qual você pode pesquisar, com a thumbnail, que é a capa do vídeo, e você pode ir lá assistir esse entendimento, tá? Mas voltando aqui, quando a gente entende que Jesus não só é o Cordeiro de Deus que remove e tira o pecado do mundo, quando a gente entende que além de Cordeiro de Deus, ele é o bode emissário, ele leva, ele carrega, ele leva embora as iniquidades, aí a gente tem uma outra revelação. Não só perdoar pecado, mas também pegar as iniquidades e removê-las. Inclusive, nesse vídeo que eu indiquei para você, você vai entender que Jesus ele devolveu as iniquidades para quem era de direito. E é forte a revelação e polêmica também. Por isso que os pregadores não querem aprofundar. O sacerdote, quando ele sacrificava 2 bodes. E é sobre esses 2 bodes. Jesus tipifica tanto o Cordeiro de Deus como o bode emissário, tá bom? Mas ainda falando sobre 4 gerações, sobre os loops e ainda sobre iniquidade, nós temos aqui uma passagem conhecidíssima também, que é de Gênesis 15:16. O próprio Abraão pisando na terra prometida, ele chegou na terra, irmãos. Ele estava lá, só que ele ainda não poderia tomar posse da bênção. Por quê? Porque Deus ele é justo, sabia? Ele é o justo juiz.
Ele não tira alguém de um lugar a não ser que haja argumentos contra. Olha isso aqui, é uma revelação profunda. A iniquidade, ela gera um argumento contrário a você. Abraão estava pisando na terra da promessa, mas ele não poderia morar ali ainda, porque já tinha pessoas morando lá. E quem era que estava morando lá? Vamos ver aqui. Deus diz para ele aqui em Gênesis 15:16: a tua quarta geração, em outras palavras, voltará ou tornará para cá. Porque a medida, olha o exemplo, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Essa palavra iniquidade também pode ser traduzida como injustiça. Deus já está visualizando quando é que essa medida de iniquidade dos amorreus que estavam ali na terra iria se encher, iria gerar um grande argumento a ponto de Deus tirar eles daquela terra e dar para Abraão. Ele não poderia fazer aquilo agora. Ele tinha poder para fazer? Tem. Mas Deus, contrário de que muitos pensam, ele é o justo juiz. Ah, mas os amorreus nem eram gente de Deus, eles adoravam os demônios, mesmo assim. Por isso que você começa a entender que isso aqui é conceitos universais. Independente se é crente ou se não é, Deus, ele é o juiz do universo. Ele não julga um ímpio e um crente de formas diferentes, não. São iguais. A diferença que eu e você que temos a fé, que temos Cristo, é que nós temos um advogado, que nós temos a quem recorrer. E às vezes o mundo, no caso aí os amorreus, não tinha ninguém para defender eles. Nem os deuses dele poderia defender. A tradução da King James atualizada desse mesmo versículo diz o seguinte, depois de 4 gerações, os teus descendentes retornarão para esta terra. Isso aconteceu, irmãos, 600 anos aproximadamente depois disso daqui. Quando Josué entrou na terra prometida e foi conquistando. E você sabe, Jericó, Ai, isso aconteceu naquele período. E ainda teve batalha, guerra, teve que expulsar eles de lá. Portanto, não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos. Olha essa expressão. Até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Olha essa tradução, tanto que é diferente da João Almeida, que é a Bíblia tradicional que a gente usa. Aí, abaixo eu coloquei outras traduções, tá bom? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse entendimento aqui. O que é essa medida completa, essa medida de iniquidade, ou a medida está cheia? Eu coloquei aí a palavra cheia ou completa, que vem da raiz semântica de shalom, inclusive, tá? Que é a palavra shalem, completo, seguro, em paz, inteiro, perfeito. Olha o sentido figurado dessa palavra. Irmãos, por que eu gosto de colocar o sentido figurado das palavras aqui nos estudos que eu faço e nas pregações? O sentido figurado é o seguinte: eu quero descrever um microfone. Aí eu chego e falo num texto, isso é um microfone. Mas o que estava na minha mente quando eu estava vendo aquele microfone e resolvi escrever sobre o microfone? Aí vocês podem imaginar o seguinte: esse é o sentido figurado. Não, o microfone tinha uma espuma. Olha aí. Não era um microfone lapela. Eu falei só microfone. Mas o que tinha na minha cabeça? Não está no texto. O sentido figurado é para isso, entendeu? É para dar a ideia ao leitor de como ele estava pensando na hora. A imaginação do escritor, quando ele estava escrevendo aquilo, é colocado no sentido figurado. Então, o sentido figurado de cheio, completo, é algo de todo o coração, quando está cheio. Cheio o quê? Completo. Ou totalmente dedicado. Olha como o sentido figurado ele se encaixa com o entendimento correto da palavra. Aí, entendendo então o sentido figurado, se a gente fosse traduzir pelo sentido figurado da palavra, olha aqui, eu vou pegar do João Almeida, tá? E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça, da iniquidade, não está completa. Em outras palavras, seria assim, a 4ª geração voltará para cá. Porque eles quem? Os amorreus, não estão totalmente dedicados a pecar. Ou, a gente pode usar os termos que eu coloquei aqui no sentido figurado. Totalmente dedicados eu já citei, né? Então, é porque o coração deles ainda não estão totalmente cheios de iniquidade. É só quando tiver totalmente cheio. Você pode entender também como um copo com água, que vai enchendo, e quando transborda, Deus vem para julgar.
É assim que funciona. Eu até coloquei aí uma frase aí abaixo, ó, coração, entre parênteses, vontade, totalmente dedicado a pecar. Em outras palavras, Deus estava dizendo o quê, meu querido? Eu não posso tirar os amoreus daqui, porque o coração deles ainda não estão dedicado totalmente ao pecado. Ou seja, isso iria demorar quanto tempo? 4 gerações. Por quê? Porque uma geração vai piorando da outra. Pessoal, então vou dar um exemplo aqui para vocês entender melhor essa questão, tá bom? E já que o curso é para falar de vida financeira, preste atenção. Nós temos aqui a primeira geração. Esse cara aqui, ó, ele é um cidadão de bem. Só que de vez em quando aparecem umas oportunidades para ele, ó, roubar alguma coisinha, ganhar em cima dos outros. Vai no supermercado, aquela frutinha que ele não pagou, ele come. Já viu falar desses pecados, né? Coisinhas simples, né? Aparentemente. Porém, foram pecados. E muitas vezes, transgressão. E outras vezes, como ele passou a vida toda fazendo pequenas coisinhas, tá? Tornou-se uma iniquidade, porque se tornou-se um vício. Pequenos roubos. Porém, ó, aí vai a segunda geração. Talvez o filho já vem para ser um ladrão mesmo. Rouba aqui, rouba acolá, tá? Na internet, cartão de crédito, clona, ok? A terceira geração, isso vai piorando, tá vendo? A terceira geração já é um líder de quadrilha, já rouba, já envolve outros crimes, outras iniquidades. A quarta geração, então, já vem o quê? Uma família dentro de um sistema demoníaco que já envolve morte, perseguição e muitas outras coisas. Terrorismo, homem-bomba, e aí sucessivamente. Você vê que começou com coisas simples, depois foi piorando. Aí você se pergunta, e como é que quebra esses ciclos? Ó, tem 4 aqui. Um desses da geração se levanta para se arrepender, para renunciar, para quebrar, e esse legado não passar mais. Essa herança espiritual, ela não ia adiante. Mas o que acontece em relação à vida financeira é que às vezes muitos dessa geração não se levanta para identificar esses pecados e querer quebrar, porque isso traz benefícios também. E esses benefícios são representados pelaquilo que Jesus falou sobre os fariseus, aonde nós relatamos na primeira aula gratuita, falando dos 2 tipos de riqueza, a riqueza limpa e a riqueza suja. E se você assistiu a aula gratuita, lá eu falo que essa riqueza no mundo espiritual, ela fede, nas narinas de Deus fede, e também por feder acaba atraindo mais demônios ainda, porque os demônios sentem o cheiro dessa podridão e permanecem lá. Ou seja, isso mostra que a pessoa pode estar ganhando muito dinheiro, mas dentro de um fluxo financeiro de iniquidade, que uma hora ou outra, em uma geração ou outra, a conta vai chegar. Essas iniquidades dá prazer. Olha aqui, eu até anotei aí abaixo, aí, 1 Tessalonicenses 5:3. A pessoa vai pecando e não vê aparentemente nenhuma retaliação de Deus e nem dos demônios. Ele tá pecando, ele tá no bem bom. Não, eu tô arrebentando, que isso? Aí o cara vem evangelizar ele, prega pra ele, fala, ó, se arrepende. Que se arrependeu o quê? Eu tenho minha vida tá boa. Eu tô em paz, tô prosperando. Aí você vê assim, aqui, por exemplo, no Brasil, você vê Brasília, os políticos roubando, e eles achando, né, que estão nadando de braçada. O que acontece quando Deus vem julgar essas iniquidades? Eu anotei aí, ó. Pois quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá uma repentina destruição. Eles estão ali, ó, gozando do bom e do melhor. Não vai acontecer nada. De repente o cara vai preso, perde tudo. De repente isso acontece. Algo vai acontecer e vai tomar tudo dessa pessoa. Ou até outros tipos de processo, gradativamente vai perdendo. O pai deixou uma herança política, de fortuna, não sei o quê. Aí ao longo das gerações isso vai comendo, até chegar a gerações miseráveis. E como eu disse para você, a iniquidade, ela é o argumento contrário no mundo espiritual contra nós. O diabo, quando ele quer destruir a vida financeira de alguém, ele sobe no mundo espiritual e pede autorização a Deus primeiro. E o que ele apresenta diante do altar, do trono de Deus? Os seus pecados, as suas iniquidades não arrependidas, não confessadas.
Você talvez é aquele crente que está aí na hipergraça, que acha que não há mais consequências dos seus pecados e da sua vida iníqua, né? Porque você está sendo massageado com o seu ego. Olha, fica nessa daí para você ver. Na teoria, né, essa hipergraça que estão pregando é uma maravilha. Não, mas tem mais nada contra você. Todos os argumentos, aí os caras envolvem lei, esquece do mundo espiritual. Esquece desse entendimento de justiça. Não, tá de boa, tranquilo, Jesus. Aí o cara fica com aquela ideia, né? Aí continua pecando, continua desenvolvendo, continua no posicionamento e no comportamento todo errado. Depois não entende por que está tendo tanto prejuízo, por que está tendo uma vida derrotada, por que não vence os pecados, as iniquidades. Não entende. Eu anotei aí para você Zacarias capítulo 3, que inclusive nós falamos já desse texto aqui, mas olha só como funciona o tribunal de Deus. Aí, no caso, é o Antigo Testamento, tá? O que diferencia do Novo e do Antigo Testamento é esse segundo aí. Você vê que eu coloquei, não vou ler o texto não, pra gente ganhar tempo, tá? Eu coloquei aí, ó, o sacerdote Josué representa o povo, representa eu e você, diante do tribunal, diante do trono. Nós temos aí o anjo do Senhor que vai defender Josué, tá? Inclusive eu coloquei uma coisa só que eu quero chamar a atenção para você. Quando o anjo diz assim, ó, o Senhor te repreenda. Você vê que eu coloquei a tradução da King James atualizada e lá tem a palavra no original, ó, ganhar, repreenda, né? Essa palavra aí, ganhar, repreenda, também significa Deus te reprove, o Senhor te repreenda, o Senhor reprove você. Reprovar o quê? É pegar as provas que você tem e dizer que elas são inválidas. Então, repreender aqui não é aquele entendimento de expulsar o demônio, não. É as provas, deixa eu pegar aqui os papéis, ó. O diabo está aqui com a lista de pecado e iniquidade, ó. Ele fez isso, ó, eu quero destruir a vida financeira dele por causa disso, ele roubou ali, ele não para, e eu talvez até recebi um trabalho, ou o concorrente dele mandou eu fazer um trabalho, eu vim aqui eu tenho que pedir a permissão do Senhor primeiro. Quero apresentar que ele não se arrepende, tá aqui, ó. Aí Deus pega todas essas provas e rasga. Então isso é reprovar. Até o terceiro personagem aí diante do tribunal é Satanás, que inclusive a origem ou a raiz semântica da palavra Satanás aí significa opositor, acusador. Aí eu coloquei entre parênteses aí, ele representa o promotor de justiça. No tribunal, o promotor de justiça, ele é o cara que é o mais odiado, que ele veio para acusar, ele veio para querer a prisão daquela pessoa. É assim. E em quarto, o juiz, o justo juiz, que é Deus, né? Para nós aqui que estamos na dispensação da graça, para nós que temos aqui o nosso advogado, a figura do anjo aí é representada por Jesus. Ele é o nosso advogado. Porém, se eu ficar só falando aqui de Antigo Testamento, eu já sei que os críticos, inclusive pastores que estão aí acompanhando esse estudo, vão falar, fica só embasando em Antigo Testamento, como se a Bíblia não valesse, né? Como se os princípios espirituais mudassem. Continuam os mesmos. A diferença é que nós temos uma grande vantagem agora de ter Jesus como nosso advogado. Porém, nenhuma causa judicial espiritual ela é liberada automaticamente, não, como o pessoal da graça acredita, não. Aceitou Jesus, foi batizado, não há mais pecado, não há mais condenação. E o cara continua enfermo, o cara continua destruído, o cara continua na miséria. Mas quando ele, continua assim porque ele não entendeu a graça. E tem um monte de gente que é doutorado em graça, que sabe de tudo. Eu conheço gente assim, que há muitos anos ainda, inclusive, prega bem sobre a graça, mas está na derrota, está enfermo, está com casamento destruído. Ixi, se eu for contar aqui as experiências que eu já tive com esse tipo de gente... Um pouquinho antes dessa pandemia aí, tem uma igreja aqui em Goiânia que prega muito sobre a graça, né? Talvez só de eu falar assim você já sabe quem é. Uma mulher que me acompanha indicou que um irmão, que é líder lá dessa igreja, viesse me procurar, porque ele estava num casamento de 25 anos e de repente a mulher pediu divórcio. Os dois eram um casal assim que amavam um ao outro. E essa mulher era uma intercessora dele, que já veio de uma outra teologia. Estava lá na igreja, inclusive, deles lá, entendeu? Mas ela entendeu que nas orações dela, nas batalhas dela, ela viu feitiçaria e macumba. E aí ela foi pregar e falar isso para ele. E ele não quis acreditar, por causa da teologia da graça. Eu não acredito que não há condenação, acusação, essas coisas não pegam mais em mim, porque eu estou na graça. Sou líder, eu prego, eu evangelizo, eu ganho almas.
irmãos? Macumba? Que é isso? Mas ele chegou no nível que ele não tinha mais o que fazer. Foi me procurar. E aí a gente foi o primeiro confronto, ele já chegou falando. Eu não acredito nisso. Por causa disso. Aí ele contou toda a graça dele. E eu falei, então por que a sua vida tá assim? Eu não sei, talvez é uma coisa dela. E fica tentando arrumar uma desculpa da mulher, pá. E quando eu orei, eu tive o mesmo discernimento. Ele falou assim, eu não acredito não, mas eu vou seguir o conselho de vocês aqui. Eu vou pagar para ver. Resumindo, fizemos uma campanha, batalha espiritual, e na hora das orações ele passava mal, ele suava, ele sentia algumas coisas ruins. Irmãos, 7 semanas de oração nós fizemos. Cara, na última semana, do último dia, a mulher veio para a igreja junto com ele de mão dada. Ela não queria saber mais dele e nem de igreja, era líder também lá com ele nessa igreja que prega a graça. E eles vieram para agradecer, porque Deus restaurou. Aquela feitiçaria, aquela macumba foi quebrada na vida dessa pessoa. E eu tenho certeza que você já se perguntou, ou está se perguntando agora, macumba pega em crente? E eu digo para você que pega. Como? Eu não sou lavado e remido pelo sangue de Jesus? Como que o mal ainda pode me tocar? Essa resposta eu já te dei. Foi a 3ª aula, quando eu fiz aquela dinâmica, cobrindo ali a luz com as trevas. A macumba, ela pega porque o nível de trevas que o feiticeiro, o bruxo e o ritual em si é mais alto do que o nível de luz, de glória que há em você. Aí a gente pode entrar dentro do conceito de guerra dos altares. Qual é o altar que está recebendo mais adoração? O altar da comunhão que o bruxo tem ali com os seus demônios, ou o seu altar, que às vezes está quebrado, desleixado, você é preguiçoso, você é passivo, você não jejua, você não ora, você não busca, você não entende que está numa batalha, você acha que funciona tudo no automático. Existem trabalhos e feitiçarias que são feitas contra a vida de um crente que não faz efeito nenhum, a pessoa nem sente. O outro lado gastou dinheiro à toa e perdeu tempo. Por que não pega em algumas pessoas? Porque o nível de glória que há nessa pessoa é tão alto que os demônios, quando vêm atacar, não conseguem, não atingem. Aí poderíamos fazer aquela dinâmica reversa, o nível de trevas sendo coberto com o nível de luz. Mas só de eu falar assim, você já começa a entender. Por que eu estou contando isso para você? Porque o diabo, meu querido, ele está pegando argumentos que há no mundo espiritual contra a gente para destruir a nossa vida. Então entenda uma coisa, a graça, ela não se manifesta automaticamente não. Tudo exige você recorrer. Tudo exige o seu exercício de fé. Essa igreja daqui de Goiânia que eu estou falando, eles pregam um nível assim que anula o exercício da fé. Você entendeu? Que é um pacote assim tão maravilhoso na teoria, só que na prática não é a realidade daquele povo. Eu sei que não é. Mas quando alguém questiona essa teologia deles, eles falam assim, não, você não entendeu, tem que entender melhor. Como se só entendesse e não fizesse nada, resolvesse alguma coisa. Quantos de nós não sabemos que se tem um buraco na nossa rua, pagamos impostos, aí nós somos os reclamões daqui de casa. Não vai na prefeitura reclamar e pedir para aquele buraco ser tampado, não. Fica de casa reclamando. Você sabe que você tem o direito de ver aquele buraco tampado, só que você não pega o seu direito e exige que ele seja cumprido. Do mesmo jeito é o mundo espiritual. Você sabe que tem direito de quebrar tudo isso, de romper com todas essas maldições e viver uma vida boa, mas você faz isso com força, buscando, orando, exercitando a sua fé. Não é acreditando numa simples teologia que parece um conto de fadas, que você não precisa fazer mais nada, Jesus já fez tudo. Compre uma rede, descanse, fique em paz. E aí o texto que eu peguei do Novo Testamento é esse de 2 Pedro, que diz o seguinte, mas esses, tá falando de uma classe de pessoas, tá? Mas estes, como animais irracionais, dos iníquos, tá falando daqueles que praticam a iniquidade e já estão no nível animalesco, porque a iniquidade, ela ativa esse lado nosso animalesco. Ficamos parecendo uns animais que não pensam. Aí eu nem pensei, só reagi. Foi por instinto. Quando você toma uma decisão por instinto, irmão, você age como um animal. Então cuidado com isso, tá? Tem que pensar direito antes de tomar uma atitude. Seguem a natureza.
ou seja, a natureza deles, a vida deles, as iniquidades deles, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. É forte isso aqui. Perecerão na sua corrupção, recebendo o quê? O galardão da injustiça. E aqui é a dispensação da graça, tá bom? Estamos na dispensação da graça. Pois tais homens têm prazer nos seus deleites cotidianos. Olha aí, é forte. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam. O que eu quero pegar aqui é só essa expressão, galardão da iniquidade. Esse pacate de Deus, essa visitação de Deus, é nada mais, nada menos que dar para as pessoas a recompensa por desenvolver aquele ciclo de iniquidade. Então a palavra galardão aqui, no grego, misto, que significa pagamento, recompensa, salário. Olha a última que eu até coloquei em negrito aí. Punição. Injustiça, no grego aqui, adíquia, maldade, mal feito, por isso que tem aquela expressão malfeitor, erro. Inclusive também é traduzido como iniquidade, tá? Aí, para você ainda reforçar mais o seu entendimento, eu peguei aqui uma bomba. Novo Testamento, dispensação da graça, tá? Período agora, era apostólica. Quem tá falando é o apóstolo Pedro. Andou com Jesus, andou com o mestre, aquele mesmo mestre que diz, vocês que praticaram iniquidade, parta de mim que eu não conheço vocês, não. Eu vou dizer, naquele dia eu vou dizer isso. Não vos conheço. Pedro, ele diz o seguinte em 1 Pedro 17, 18. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada uma das pessoas. O nosso Pai, ele julga as obras de todo mundo, do universo todo, de uma forma imparcial, viu? Ou seja, sem ficar do lado de um ou de outro. Ele é assim. Olha, Novo Testamento, dispensação da graça. Procedeis com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena, a nossa vida aqui. Portanto, estais ciente de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes o quê? Resgatados. Olha, essa tradução é muito top. Resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Olha aí. E na tradução da João Almeida diz o seguinte, da sua vã maneira de viver. Aí tem uma outra tradução que fala o seu fútil procedimento. Então nós temos aqui, modo de vida vazio e sem sentido. Nós temos a outra expressão, fútil procedimento ou vã maneira de viver. Esse fútil procedimento, esse modo de vida vazio e sem sentido ou vã maneira de viver, como que eles adquiriram isso? O texto continua dizendo no finalzinho do versículo 18, legado dos vossos antepassados. Tá? Mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então, aqui nós vamos aprofundar nesse texto no original. Essa expressão modo de vida que herdamos dos nossos pais já começa a trazer um entendimento seguinte. Eu vou explicar para você melhor ainda. Olha como eu sou bonzinho. Você é aquela pessoa, você é alguém que morou junto com aquele homem que eu dei o exemplo, que começou ali pequenos furtos. Você era o filho dele e aprendeu com ele. O ambiente proporcionou para você. Meu pai faz uns roubinhos, eu vou roubar também. Só que você fica muito mais esperto do que ele. Você herda essas inclinações. Você aprende isso com eles. E se alguém fala assim, e a pessoa que não tem família aprende com quem? Não se preocupe, vai aprender com quem ele se dá como família. Morou no orfanato, com as pessoas lá, numa sociedade, vai aprender de uma forma ou de outra. O ambiente, se é um ambiente de educação, a probabilidade da pessoa ser educada é muito boa. Um ambiente de consciência, a probabilidade também é muito boa. Não é uma regra, sempre tem uns que saem dessa curva. É ou não é? Mas o ambiente, ele te dá muitas instruções. Eu disse aqui para vocês um tempo atrás, nas aulas anteriores, que o maior legado que os meus pais me deixaram não foi dinheiro, foi o evangelho. Então, eu posso dizer que eu recebi como herança espiritual os dons, o evangelho, a palavra, essa consciência cristã. Aprendi, foi um legado dos meus pais.
que eu poderia não receber se eles não fossem tais pessoas. Dá para você entender? Mas vamos lá, vamos aprofundar aqui, ó. Essa expressão no grego, modo de vida, que aqui na King James atualizada é modo de vida vazio e sem sentido. Na verdade é uma palavra só, essas tanta coisa aí, tá bom? É a palavra anostrofe, significa procedimento, significa conduta, maneira de vida ou estilo de vida. Então nós herdamos um estilo de vida, viver os pais. Aí isso é um conceito universal. Eu citei o exemplo financeiro, funciona para prostituição, funciona também para bebida, funciona para tudo, para coisas ruins e também coisas boas. Nós aprendemos com os nossos pais. Eu coloquei aí para a gente aprofundar mais ainda, olha só como que é interessante. O prefixo da palavra grega, aná, significa para cima ou para baixo. O sufixo, que é o restante da palavra, estrofo, significa virar. Juntando tudo isso, nós temos aqui o entendimento do quê? Virando para cima ou para baixo. O fútil procedimento, esse modo de vida errado, ele está dizendo aqui, é um sentido confuso, um sentido inverso, fora da posição correta, ou seja, é uma bagunça. Nós não usamos a expressão seguinte, ó, minha vida está de cabeça para baixo. É basicamente isso daqui. Pedro está dizendo assim, ó, esse procedimento que vocês receberam dos pais de vocês é que deixa a vida de vocês de cabeça para baixo. Jesus, o sangue dele nos resgatou, nos comprou disso daí. Olha que interessante. E já que a gente está falando de loop, de repetições, eu quero falar sobre o loop dentro do conceito musical. Por quê? Olha aí o que nós temos. O sufixo da palavra anostrofe é a palavra estrofo, que deu origem à palavra em português o quê? Estrofe. E aí eu coloquei para você, o que é uma definição de estrofe? É a divisão de um texto lírico ou épico, formado por um determinado número de versos que apresentam uma correspondência métrica com um ou mais grupos semelhantes. E eu que entendo isso, porque também teve um... Quando eu vim para Jesus, eu cantava rap, escrevia, e escrevo até hoje, só que parei, né? Lógico, não tenho mais tempo para isso. Eu sei o que é essa tal da métrica. Nós falamos muito. E eu coloquei um exemplo aí para você. Dentro do loop, o loop é uma repetição musical, uma batida. Tem uma batida diferente. Forma um loop. Pá, pá, pá. O loop musical. Vamos dizer que isso é a bateria. Aí eu tenho que preencher esse pá, 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 pá com letra. Eu escrevi aí uma rima com 5 palavras e 2 frases. Essas 2 frases, elas têm que encaixar certinho dentro do tempo do loop. E o que é esse loop musical? É a instrumental. Se eu tenho aqui um espaço no loop musical de 5 segundos, eu tenho que preencher aqueles 5 segundos certinho com palavras que tem que encaixar no final. Elas não podem ser uma palavra que eu vou me estender. Então a rima, ela serve para pontuar. Como eu escrevi para você, eu quero ficar rico, pastor. Olha a rima. Não ri. 5 palavras. E aí, para encaixar, eu tenho que criar uma frase com mais 5 palavras que venha encaixar. Aí fica mais ou menos assim, ó. Eu quero ficar rico, pastor. Então vai orando com fervor. E por que eu estou dizendo isso para você? Que da mesma forma que essas palavras que preencheram o loop musical, a batida da música, é a vida das pessoas, o comportamento, os procedimentos que vão completando um loop. Aí, você lembra o que é o loop? É a repetição. Às vezes, nas vidas das pessoas, miséria, miséria, miséria e pobreza. Pronto, preencheu uma frase. Aí a outra frase, o diabo diz a mesma coisa. Miséria, miséria, miséria e pobreza. Agora repete tudo isso. Miséria, 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 pobreza. Miséria, 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 pobreza. Aí a tua vida virou um rap assim. Não ri. Um loop assim. E não é esse loop que Deus quer para você. Nós vamos criar um novo loop. Um loop de bênção. Um loop que não vai parar na tua vida. Vai continuar na vida das outras pessoas da sua família. Vai passar um loop de bênção, 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 de bênção. E assim vai. Amém? Esse povo do curso deve estar pensando, esse pastor é louco.
Pois bem, pessoal, vamos sair do rap, vamos voltar aqui para o estudo. Ó, a palavra legado é patros paradotos. Eu já preguei isso tanto que essas palavras estão decoradas na minha cabeça, tá? Como eu falo muito sobre libertação, a gente tem que ter esse entendimento na ponta da língua para falar para alguém, para instruir alguém, tá? Então, essa palavra significa transmitido pelos pais ou ancestrais. Significa também uma tradição, inclusive dentro do entendimento aqui, uma tradição passada, né? Significa herdado do antepassado ou dos antepassados. Novamente, para aprofundar mais ainda, eu peguei o prefixo da palavra, patros, que no caso aqui é o patro, que essa primeira palavra aí, patro, significa no grego pai. Aí o sufixo, paradidumi, significa passado adiante. Juntando isso tudo, o que significa? Aquilo que os pais passam adiante. Então, a palavra legado é isso, aquilo que os pais passam adiante. Então, o estilo de vida, o comportamento, as atitudes, às vezes vã, iníquas, perversas, pecaminosas, que os pais passam, são as iniquidades, que geram o quê? Um argumento no mundo espiritual, e como ninguém quer quebrar, o mundo espiritual da maldade através do diabo cobra aquilo no mundo espiritual, cobrou do pai, vai cobrar do filho e vai cobrar das outras gerações, se nós não nos levantarmos para intervir nessas situações. E não é só oração, meus queridos, é posicionamento também. Não é só acreditar que através de oração isso vai resolver, é posicionamento. É resgatar, não é só você saber e crer nisso. É saber, crer e agir desta forma. É pegar essa revelação e desenvolvê-la na sua vida, ok? Não é como os irmãos da hipergraça aí. Não, só entenda isso e creia nisso. E faça o quê? Nada, não faz nada. Jesus já fez tudo. Agora você vai ver que no automático vai funcionar. Conversa. Josué, eu não disse para vocês que foi ele que foi lá e fez com que a promessa de Deus se cumprisse na geração dele? 600 anos depois que Abraão tinha pisado lá na terra, Deus fala, essa terra aqui é de vocês, só que eu não posso dar ela, porque ainda a medida dos amoreus não se encheu. Vai chegar o tempo que isso vai acontecer. Se fosse nos dias de hoje, com essa teologia da graça, Josué diz assim, então vou... Agora esperar, porque chegou a quarta geração. Agora a gente vai esperar e Deus vai matar todo mundo e a gente vai entrar. É isso? É Deus que vai fazer? Ou é eles que têm que pegar a espada, ter as estratégias e pegar aquele direito que eles têm de tomar aquela terra? A terra é deles agora, por direito espiritual. Eu pego esse direito espiritual e começo a fazer com que ele seja real na minha vida. Para isso, eles pegaram espada, tiveram estratégia, fizeram um monte de coisa. Dentro dessa realidade, dessa visão que eu tenho direito e vou lutar por ele, é que eles viram a mão de Deus operando muitos milagres, como os muros de Jericó, caindo sobrenaturalmente, e muitas outras coisas que aconteceram. Aí você começa a entender. Tem uma parte que eu tenho que entender, tem uma parte que eu tenho que me posicionar e principalmente agir agora. Mas voltando lá a Joel, aí a gente vai lembrar daquelas 4 gerações, os 4 gafanhotos, as 4 fases da vida, aqueles ciclos que se repetiam ali, um pior do que o outro. Para esses 4 ciclos de destruição financeira, também houve 4 ciclos de restauração de Deus. Eu não vou ler o texto, eu vou deixar para você ler aí, mas eu quero dizer para você que no capítulo 2, do versículo 23 ao 25, nós temos as revelações que precisamos. O que Deus disse lá para eles? Fazerem o quê? Se arrependerem, despertar, chorar, clamar, jejum, oração, um monte de coisa. E se posicionar. Eles tinham que se posicionar. E aí, qual é a promessa? Olha a restauração. Comereis à vontade, até que vos farte. Você vai encontrar isso aí. Segundo ciclo de restauração, louvareis ao nome do Senhor. Sabe o que é louvar o nome do Senhor? É agradecer, é ser grato. Terceira bênção, ou terceiro ciclo de restauração. Jamais o meu povo será envergonhado ou humilhado. Quarta bênção, derramarei o meu espírito sobre vocês. A plenitude de tudo. Eles estavam vivendo 4 gerações de derrota, destruição e fracasso. Para isso, Deus promete 4 níveis de bênção, 4 ciclos de restauração e restituição financeira. Como é que eu faço para viver isso? É fazer
o que eles fizeram. Mas eu quero te dar outro exemplo também, de um ciclo anual. Vamos lá? Esse looping aqui de repetição aconteceu 7 anos com Israel. Uma pilhagem. O que é pilhagem? É o roubo, é o saque, quando ele vem com bando, entendeu? Inclusive na época aqui de Gideão, que é isso que a gente vai falar, era um ataque nas finanças deles estratégico. Não atacava em outro período, a não ser neste período, que era o período da colheita. Os midianitas vinham saquear, pilhagem, roubar tudo, levar tudo numa data determinada. Existem pessoas que vivem ciclos, loops de derrota financeira na mesma época, no mesmo período do ano. Eu já ouvi demais isso. Pastor, chega tal mês. Meu Deus do céu, é terrível para mim. Eu já desanimo, porque eu já sei que vai vir um rombo. Eu já me preparo para o baque. Isso acontece contínuo na minha vida. É isso que aconteceu com eles. 7 anos assim, no período da colheita. Aí você começa a entender que a batalha espiritual, irmão, ela tem que ser estratégica. Porque o diabo também, ele usa de estratégia. Nesse período aqui, o texto tá aí, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Na explicação, mas vai aparecer sempre na sua tela aí, na edição. Na época da colheita, os midianitas vinham para roubar, porque já sabia que a colheita já estava madura. Imagina então, vamos colocar para os nossos dias, você ganha por mês, imagina, porque é assim, a maioria do pessoal ganha por mês, tem outros que não. Mas vamos supor que você ganha por mês e todos os meses, durante 7 meses, no dia que você recebe o seu salário, ou caiu na conta ou você está com ele no bolso. De repente acontece um assalto, de repente acontece um saque, de repente o dinheiro some, você perde tudo. No caso dos midianitas, eles vinham com violência para destruir com tudo e levavam tudo. Você trabalhou o mês todo, ralou, batalhou e roubaram tudo de você? No caso deles foram 7 anos assim. Imagina, eu planto, eu vou cuidar da terra, eu vou fazer um monte de coisa. Quando eu vou colher, ter o meu benefício, me roubam. O nível estava tão grande, irmãos, que eles estavam com tanto medo que eles foram morar nas cavernas. As cavernas que ficavam assim nas montanhas. Eles foram morar lá, se escondendo de medo dos midianitas. O que eu quero chamar a atenção para você aqui é 2 palavras ou 2 expressões, que é no primeiro versículo, quando a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Você vai lembrar que Deus, ele não julga com injustiça. Ele não faz apenas por fazer, porque Deus é mau. Tem que ter argumentos no mundo espiritual, porque senão ele blinda, ele protege. Mas lembre-se, o culpado, ele não tem por inocente. Você está errado, ele não vai defender o seu erro. É o seu pai, não defende. Deus, ele é o justo juiz. Essa é uma realidade que poucos querem reconhecer. Muitos acham que Deus vai ficar passando a mãozinha. Não. Por mais que ele faça isso com o coração doendo, ele permite, porque ele é justo. Olha o começo do versículo para você ver. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí eu volto para você aqui, ó. O diabo pega os argumentos e diz, ó, eu quero prejudicar eles financeiramente, vou usar os midianitas. No seu caso, usa muitas outras coisas, né? Nos dias de hoje, é desse jeito. Vou usar os midianitas. Eu posso, olha a expressão, o que significa. Os deu, Natã, entregou, cedeu. Olha a terceira, permitiu. Quando Deus olha os argumentos contra o povo de Israel na época, está aqui, ó. O diabo apresentou eles e está aqui escrito, eles fizeram o que era mal, eles erraram, eles pecaram, eles abandonaram, alguma coisa eles fizeram. O argumento dava essa sentença sobre eles. E Deus cedeu, repito, mesmo com o coração doendo, Deus ele cede. E permite que os midianitas venham e tomam tudo. Enquanto o povo está passivo, você viu que 7 anos se passaram. Aí o texto vai dizer que depois de 7 anos eles buscaram ao Senhor. Olha tanto que demorou. E eu vou dizer para você que tem pessoas que vão passar a vida toda dentro de uma igreja e não vão se levantar. Aí você vai lembrar das aulas passadas, porque foram reforçadas na cabeça dessas pessoas, na mentalidade deles, que não, você não pode enriquecer. Dinheiro é do diabo, todo rico é isso, aquilo outro. Muitas coisas fortalecer, justamente para você não reagir, você ficar refém da miséria, refém da pobreza. O negócio é sério. Uma pessoa assim, ela está totalmente amarrada pelo diabo.
E não só espiritualmente, como mentalmente, na mentalidade dele e dela. E essa mentalidade, com a passividade deles, fizeram com que durante 7 anos eles ficassem o quê? Olha a outra palavra aí. Empobreceu. Israel empobreceu. Dá lá a palavra. Eles definharam. Eles secaram. Eles rebaixaram-se. Ou seja, diminuíram. Estavam aqui num patamar, foram para outro. Foram rebaixados. Esvaziados. O sentido figurado dessa palavra é emagrecer. Ficaram só o cibito baleado, como eu digo. Olha o outro sentido figurado da palavra. Ficaram com um olhar melancólico. Tristes. E a última, oprimidos. Empobreceu, oprimidos, olhar melancólico, cibito baleado, magricelo, pobre, sem nada. Aí alguém resolve romper com isso. Alguém não aceita, morrendo de medo também. Gideão, aí você conhece a história. Ele se levanta, não aceita. Vou malhar trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aceitar essa miséria não dá mais. E aí Deus fala, você é corajoso, você é valente. Embora, vamos para o altar, vamos para o sacrifício, depois vamos para a guerra e vamos mudar essa situação. Foi tudo isso que Gideão fez. E não venceu? Venceu ou não venceu? Você conhece a história. Ele venceu. Ou seja, ele conseguiu romper com esse ciclo, romper com esse loop, porque ele teve coragem, porque ele foi para o altar sacrificar e depois foi para a guerra. Vou repetir uma coisa para você. Sabe qual é a vantagem sua para uma pessoa que está lá do mundão, que talvez serve aos demônios, está em outras religiões, em outra linha de espiritualidade? A diferença é que você tem a revelação do Todo-Poderoso, daquele que tem muitos exemplos de vitória. Quando você se conecta a essa revelação, você fica um passo à frente. Tem pessoas, inclusive eu falo até crente, cristão, dentro de igrejas, que são passivos. Não estão lutando e batalhando por esse direito que eles têm. Eles estão aqui, é povo de Deus, é Israel, mas estão sendo pilhados, estão sendo saqueados, estão sendo roubados e deixando, empobrecendo cada vez mais. A diferença de Gideão é, para você, nenhuma. A questão é que ele se levanta para não aceitar mais aquilo. Você pode perceber na história de Gideão, quando ele se levanta, um impulso elétrico nós chamamos. Um despertar, pode ser. Um avivamento. Vai linguagem crente mesmo. Um avivamento acontece. De cara, quando Gideão fala assim, eu não aceito mais isso. De cara, quantos guerreiros ele arrumou? De cara, 32 mil pessoas. No caso, 32 mil homens de guerra. Aí ele vai passar pelo treinamento e aquela coisa até ficar aos 300 valentes. Mas de cara, o exemplo dele, a atitude dele, o posicionamento dele, o desejo dele de romper com aqueles loops, de não aceitar mais aquilo, fez com que 32 mil homens também tivessem o mesmo posicionamento dele. Só de você se levantar para investir num curso desse, querer o milagre, viver um novo nível de bênção. Quando o milagre acontecer na tua vida, Deus te visitar, vai acontecer o mesmo. Outras pessoas da tua família, quando vê a vitória de Deus na tua vida, vai se levantar também pelo teu exemplo, pela tua coragem, pela tua ousadia, pela tua vida com Deus, pelos altares que você vai levantar depois daqui. Se ele não tivesse feito aquilo, continuaria a mesma. Ou, de mal para pior, seria talvez uma geração de pessoas que ia ficar reclamando e murmurando, colocando culpa num, é o sistema, é o político, é isso, é aquilo outro, eu não prospero isso. E o último exemplo de cara que rompe com esses loops malignos, satânicos, de repetições negativas, financeiras, de derrota, cara, esse cara para mim é um dos mais top também. José do Egito. Inclusive, o ano passado, em 2022, eu gravei uma série de vídeos, 7 ministrações, 7 pregações. Depois você procura no YouTube aí, Eu Sou José. Escreve no YouTube, Eu Sou José Eliseu Lustosa. Vai aparecer os vídeos, as orações, tudo. Pega as ministrações, pega as palavras e assista também se você quiser. Eu passei 7 semanas falando da vida de José. E aqui eu vou dar uma palhinha, só um resumão, tá? José, ele é o cara que rompe com o ciclo, com o loop de repetição. José começa aqui, ó. Eu coloquei aí no esboço o nascimento, né? Ele é quem? Ele é o filho da mulher estéril, olha aí. Raquel é a esposa que Jacó mais amava. Nós temos o texto aqui de Gênesis 30 que diz assim, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse, Deus tirou
a minha vergonha. E chamou-lhe de José. José significa o Senhor me acrescenta outro filho. A palavra Iosef, que é José, significa o Senhor acrescenta. José é aquele cara que veio para somar. Aonde ele chega, ao invés de diminuir, ele soma. Ele é o cara que veio para fazer a diferença. Ele é o cara que veio para fazer a diferença. Aonde ele está, não há divisão. Pelo contrário, há uma soma. Há uma multiplicação. É isso que ele faz. E como nós estamos falando de repetição, de demônios, de loops, de algo que vem dos antepassados, você pode olhar. Aqui é um resumo, mas pega lá os vídeos para você ver. José, ele luta com os mesmos demônios que a mãe dele lutou. Só que a mãe dele lutava contra a outra esposa e ele é contra os irmãos. Eu coloquei aqui, ciúmes, porfia. Os irmãos não tinham ciúmes dele? Não competia com ele? Quando ele ganhou a túnica, o que eles fizeram? Você sabe. Brigas, competições, inveja, rejeição. A mãe também era rejeitada. A mãe tinha inveja. Eu coloquei até o versículo aqui. Gênesis 30, versículo 1. Raquel chegou ao ponto de chegar para Jacó e falar assim, você tem que me dar filhos, senão eu morro. Aquela mesma força maligna que lutava contra sua mãe Raquel e ali na competição com a outra, que era Lia, José vai enfrentar isso com os seus irmãos. Aí o que acontece? Qual é a primeira coisa? José, ele tem um sonho, ele ganha a túnica e ele diz, estou arrebentando, ganhei a túnica, estou feliz. Aí ele teve o sonho, contou para os irmãos. Esse cara já ganhou a túnica. Agora vem com esse sonho dizendo que ele vai dominar a gente? Eu quero que você repare José, pensando assim, a minha vida, eu vou arrebentar na vida. Olha o que eu já ganhei. De repente os irmãos pegam ele, joga ele na cova, joga ele no buraco, vende ele e ele vai para o Egito. É a primeira vez que acontece uma coisa negativa, ruim, maligna com José. Mas José é o cara perseverante. Ele vai lá para o Egito, começa a trabalhar, Potifar gosta dele, e Potifar fala, não, você é um cara diferenciado, você veio para somar. Eu estou dizendo, irmãos, isso, sabe por quê? Porque tem gente assim como José. Tem um monte de gente assim. É um cara bom, é uma pessoa esforçada, uma pessoa que vem para somar, é uma pessoa que coopera com tudo, aonde ele vai faz a diferença. Todo mundo prospera, menos ele. Potifar, o que acontece? Gosta do cara, dá uma posição melhor para ele. Vai trabalhar com Potifar, lá ele se torna o braço direito de Potifar, tá ali arrebentando. Ele pensa, agora eu vou arrebentar, agora sim, agora eu vou prosperar, agora eu vou me dar bem na vida. Ao loop, de novo. Aí acontece aquele caso com a mulher de Potifar. Ele é acusado de abuso. Potifar faz o quê? Prisão para ele. Ele já tinha sido jogado na cova pelos irmãos. Agora vai jogado na prisão. José é o exemplo do cara que está dizendo assim, nossa, quando eu penso que eu vou arrebentar, quando eu digo assim, agora esse negócio vai dar certo, dá errado. José é o cara que diz assim, agora eu dei um passo para frente, olha, eu sou o braço direito de Potifar. Não, agora daqui ninguém me para mais. De repente, pá! Aonde ele foi parar? No cárcere. E é aqui que eu quero ler com vocês. Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Aí o que eu quero aqui desse texto é só essa expressão, casa do cárcere, que significa o quê? Beit Koar, casa dos ciclos. Eu não estou falando de loop. O que significa o loop? Ciclo, sequência, repetição, algo redondo, casa redonda, masmorra fechada com paredes. O que estava acontecendo com José, fisicamente, naturalmente, poderia ser para uma pessoa que não tem entendimento espiritual. Uma coisa da vida, uma coisa do destino. Não, quando ele está na casa do ciclo, representa tanto um lugar físico como um estado espiritual. Casa do ciclo já está falando, aonde o cara vai andando, não tem começo, não tem meio, não tem fim. É como a vida dele estava. Coisas se repetindo ciclicamente. Você consegue entender? Casa dos ciclos é um lugar espiritual, onde a pessoa anda e volta sempre para o mesmo lugar. Eu coloquei aqui também que Marta, lembra de Marta, a irmã de Maria? Ela representa este modelo de cristão no Novo Testamento. De alguém que fica andando em círculos. Aí eu coloquei aqui para vocês aqui, Lucas 10, 41 e 42. Respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, olha, 2 vezes, é para chamar a atenção.
estáis ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, o qual dela, de Maria, não será tirada. Aí eu coloquei para você aí que ansiosa, né? Em algumas traduções também já vem uma das traduções mais corretas, que é dividida, está dividida. Ansiosa significa o quê? Dividida em duas partes. Não sabe se faz uma coisa ou outra. Indo em direção oposta. Está indo pelo caminho errado, Marta. Isso significa estar ansioso. Inclusive, quando a pessoa está ansiosa, é isso aqui que acontece com a pessoa, tá? Também significa essa palavra distraída. De novo, eu vou colocar o sentido figurado. O sentido figurado é o quê? Procurando promover os seus próprios interesses. É o estado de alguém que está ansioso ou ansiosa. E a tradução que eu quero chegar é essa: andando em círculos. Ela estava na casa dela, com a oportunidade de estar com o mestre. O mestre estava ali ensinando já Maria, e para ela ter parado para ouvir as palavras do mestre também. O que o mestre estava ensinando. Porém, ela arrumava uma coisa aqui, uma coisa ali. Não, pode falar que eu estou ouvindo. Não é assim? Tá não está prestando atenção. Ouvindo tá. Entra no ouvido e sai no outro. Modelo de crente que não para nada. Não para nada para poder aprender com os seus mestres, ou seja, com aquelas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, na tua vida para te ensinar algo. O modelo de crente Marta não para ouvir não, não para prestar atenção não. Talvez a bênção vai vir de uma instrução que a pessoa tem que tomar. Talvez a bênção venha de uma instrução de alguém que vai dar uma palavra. Não presta atenção, não para ouvir ou não dá atenção para aquilo. Depois está chorando as pintangas para Deus. Por que Deus não me abençoa? Por que minha vida tá assim? Porque... Ainda coloquei aí, né, que Marta não compraria esse curso porque ela ia falar o quê? Não, estou muito ocupada. Posso até ter o dinheiro. Não, estou muito ocupada, estou fazendo isso, aquilo, outro, não dá tempo e pá. Não, não é uma oportunidade para mim, não, vou deixar para depois. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu fazer outra ali. Não é assim? Porque se ela não parou para Jesus, que é o mestre dos mestres, imagina para mim. Né? Mas para esses crentes, eu digo a mesma coisa que Jesus disse. Olha o versículo que eu coloquei aí. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirado dela. Esse tipo de crente, que é como Marta, que não para nada, para aprender nada, eles perdem a melhor parte. Irmãos, a melhor parte de um culto, vou trazer aqui para a nossa realidade de igreja, não é a parte do louvor, da canção, não. A melhor parte é quando a gente aprende, quando a gente para ouvir. Sabe qual é a melhor parte de tudo? É o que você está fazendo aqui. Ou melhor, o que você fez, parando para aprender. Essa é a melhor parte. Do mesmo jeito que Jesus disse para Maria, eu digo para você. E essas revelações que estão sendo colocadas dentro de você através desse curso, não será tirado. Pelo contrário, o propósito aqui é acrescentar mais coisas na tua vida. É aumentar. E depois vocês vão testemunhar de grandes bênçãos. Vocês acreditam? Amém. E por fim, coloquei um resuminho aí. De 3 histórias que citamos aqui. Primeira história foi relatada em Joel. E aí, o que eles fizeram para quebrar esse ciclo? O que eles receberam de revelação para poderem quebrar esse ciclo, esse loop repetitivo de derrota financeira? Eu anotei aí para você. Joel 2, 13 e 14. Dilacerai o vosso coração, e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, o vosso Elohim, o vosso Deus. Porque Ele é tardio em irar-se, lembra? E magnânimo em misericórdia, compassível, paciente. Ele é todo amor e capaz de se arrepender e suspender a desgraça prevista. Olha a revelação para finalizar o entendimento. Quem Deus é. Eu vou repetir para você. Misericordioso, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de se arrepender. O que é isso? Lembra dos argumentos? Ele é capaz de pegar os argumentos apresentados, rasgar tudo. E a desgraça, o castigo, a sentença, o galardão da iniquidade, ao invés dele fazer isso, o que ele faz? Olha o texto continuando, versículo 14. É possível que ele volte atrás
e se arrependa. E ao passar, olha aí que interessante, permita uma bênção sobre você. Assim podereis fazer as ofertas de cereais, apresentar libações ao vosso Deus, ao vosso Senhor, vosso Deus. Amém? Aí eu coloquei aqui só para enriquecer mais nosso conhecimento. Resolva o pecado, depois faz a oferta. Isso remete o quê? A Mateus 5:24. Jesus disse, deixa a tua oferta aqui, resolva o que você tem de pendência lá com seu irmão, depois volta aqui e faz a tua oferta. Joel está dizendo é a mesma coisa, entendeu? Depois de você se arrepender, de se humilhar, de pedir a Deus que Deus não faz isso não, Senhor. Pega esses argumentos meus, rasga, Senhor. Não quero mais essa vida. Não quero mais viver esses loops. Depois disso tudo, é que a sua oferta vai ser recebida. Às vezes nós queremos fazer uma aplicação de contribuição para ter um retorno de bênção e a gente não tem esse retorno de bênção, como diz lá em Mateus capítulo 13, lá na parábola do semeador, 30, 60 e 100 vezes mais. O cara fala, eu entrei numa campanha, o pastor fez o apelo, 30, 60 e 100 vezes mais, eu nunca recebi, foi nada. Por quê? Porque a sua oferta de dinheiro, de sacrifício de oferta, ela não limpa, ela não remove os argumentos. Olha os argumentos no mundo espiritual sobre a tua cabeça. Ela não remove esses argumentos. Primeiro você resolve os argumentos, se arrependendo, mudando de vida, aquele fútil procedimento, aquela vida vazia você deixa para fora, você muda primeiro. Depois ele recebe a tua oferta. E a oferta é coisa séria, viu? Por isso que muitos não têm o retorno desejado, porque eles não estão encaixados nisso. Eu estou dando aqui um exemplo do Antigo Testamento e Jesus reforçando isso, usando outro exemplo. Aqui nós temos o caso, uma nação toda em relação a Deus. Resolve seus pecados, depois ele aceita. Quem sabe ele aceita as ofertas de vocês, a adoração de vocês, porque a oferta aqui era uma linguagem de adoração. Eu só vou receber adoração quando não tem mais argumentos contrários a vocês. Entendeu? O outro personagem aqui é Gideão, já citei. Ele foi para o altar, foi para o sacrifício. E aí envolve tudo, arrependimento, quebrantamento. Envolve, no caso dele, envolve muita coragem. Ele teve muita coragem. Foi para a guerra. Coloquei entre parênteses. Formou os 300 e foi vitorioso. O outro exemplo, José, ele perdoou seus irmãos. Olha os argumentos para ele não perdoar. Ele pega os argumentos contrários, culpa, ressentimento, mágoa, tristeza, tudo que os irmãos fizeram contra ele. Em vez dele deixar aquilo contra os irmãos e contra a família, ele entende quem ele é em Deus. Na escola do sofrimento, José, ele entende quem ele é. Para que propósito? Sabe aquele negócio da identidade? Sabe aquele negócio da veste que a gente falou dele? Ele diz, eu não posso deixar o inimigo me convencer de que eu sou um derrotado. Eu não sou um preso. Eu não sou uma mercadoria que foi jogada num buraco e foi vendida. Eu não sou isso. O diabo quer que eu seja isso. O diabo poderia, com essa escola de sofrimento e tudo que ele passou, pegar isso e falar para José, tá vendo, José, você é um infeliz, vira um bandido, vira um prostituto, vira isso, vira aquilo outro. Graças a Deus que ele conseguiu ter a revelação de quem ele era, ou quem ele deveria ser em Deus. Ele foi 100% perfeito? Certeza que não. Teve pecados? Teve. Teve erros? Teve. Todo mundo tem as suas quedas, os seus vacilos. Mas quando a gente entende quem a gente é, para que propósito a gente veio nessa terra, tudo começa a mudar. E ele entendeu isso. E dentro de um propósito de obediência, ele cumpriu o seu chamado com sabedoria e dons proféticos. Resultou o quê? Depois de muita luta, perseverança, sem desistir, com bom ânimo, com boa liderança, administração, ele se tornou governador do Egito, salvou a sua família, restaurou a família e viveu um nível de bênção e de prosperidade abençoado. Complementando então a história de José para fechar a aula, Gênesis 50, do 16 ao 21, você lê. Vou ler só o versículo 20, tá? Que diz assim, ó, José respondendo aos irmãos dele. Olha quando o cara sabe quem ele é e qual o propósito que Deus tem na vida dele. Olha o que José vai falar. O mal que tenheis a intenção de fazer por mim, o desígnio de Deus mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos vossos olhos. Foi quando os irmãos dele ficaram sabendo que aquele José que estava ali na frente deles é aquele cara que eles tinham vendido, jogado no buraco, falado pro pai, não, ele morreu, entendeu? Sou eu, José. Ele era o governador do Egito aqui já. Olha o propósito.
o que vocês estão vendo diante dos olhos de vocês. Deus pegou todos os argumentos, é isso que José quer falar, de acusação, de condenação, a história triste de José, Deus pegou tudo isso, usou tudo isso, José entendeu isso. Tudo que eu passei e estou passando é para um propósito maior, é para me tornar uma pessoa melhor. Talvez o que você está passando também financeiramente, até chegar nesse curso aqui, foi para Deus falar isso para você, meu querido e minha querida. O propósito de todo esse sofrimento foi para você aprender e saber quem você é, e aprender a dar valor em você. Olha o propósito dele, salvar a vida de um povo numeroso. Tudo que aconteceu com José, ele está dizendo. Sofrimento, vendido, Potifar, cadeia, prisão, tudo. O mal que os irmãos queriam fazer contra ele. Olha o que significa a palavra desígnio. Ma'an, propósito, intenção, razão, a mente de Deus, uma ordem de Deus. Os planos e os projetos de Deus. Pegou todo aquele argumento contrário de José e transformou aquilo em bênção. Para quê? Para José se tornar o libertador daquele povo, o abençoador. Olha o versículo 21. Agora, pois, não temais. Está falando para os irmãos dele, tá? Eis que eu vos sustentarei vocês. Meu Deus, é forte. Sustentarei como os meus filhos. E assim, José fez o que com eles? Tranquilizou eles e ainda encorajou eles com palavras carinhosas. José poderia ser aquele cara azedo, revoltado com os irmãos. Olha o que vocês fizeram comigo e tal. José entendeu tudo. Lá no versículo 17, eles dão um recado do pai. O pai dizendo assim, fala para José, quando você encontrar ele lá, para ele perdoar. Lembra que a gente estudou essa palavra, perdão, que é Nasa, que nós falamos de Caim? Aqui a tradução pode ser levantar. Quando Jacó fala para José assim, José, perdoa os irmãos, é levantar eles. É o que está acontecendo aqui agora. Então existe um conceito de perdão que é levantar alguém. Quando você aprende a perdoar, não só você ganha, como a outra pessoa também. Você está levantando alguém. E Salomão disse o quê? Que é mais fácil você conquistar uma cidade que tem um exército forte, uma fortaleza forte, do que restaurar ou se reconciliar com um irmão ofendido. Ou seja, nós estudamos as histórias e vimos os loops de repetições negativas, financeira, mas também vimos aqui exemplos de como quebrar esses ciclos, tá? Ou seja, a oração dessa semana é para isso. Nós vamos pegar esses argumentos que estão no mundo espiritual, vamos colocar diante de Deus, falar, Senhor, basta, não quero mais viver esse ciclo de coisas que se repetem na minha vida, na minha empresa, no trabalho, na profissão, com isso, com aquilo, com aquilo outro, e definitivamente romper com esses ciclos. Ore com fé, Deus vai fazer milagres na tua vida.